Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Geografia Geral, é a aula de número 16 e o tema da aula de hoje é China. Pessoal, então como aspectos gerais nós temos que a China é um país continental, possui 9,5 milhões de quilômetros quadrados, é o terceiro maior do mundo. Nós temos que a China é cortado pelo Trópico de Câncer, em que abaixo do Trópico de Câncer nós temos uma zona tropical e acima do Trópico de Câncer nós temos um clima temperado continental. É um país populoso, povoado, rural e com baixo crescimento demográfico. Há um desequilíbrio grande entre homens e mulheres, devido ao controle de natalidade que a gente vai ver mais para frente. E nós temos que na China a expectativa de vida está aumentando. A China é a terceira potência econômica mundial, mais forte do BRIC, país que mais cresce no mundo, 10% ao ano há 30 anos, é um país com dois sistemas, é um socialismo de mercado. A inserção da China como um país e dois sistemas no cenário mundial começou 2 anos após a morte de Mao Tse-tung com Deng Xiaoping. Deng Xiaoping falava que no final do século XX a China estará entre as 10 maiores potências do mundo. Ele acertou. Ou seja, suas reformas do ponto de vista econômico deram certo. 90% da economia da China está na mão do Estado. A China possui zonas econômicas especiais, que são enclaves capitalistas dentro do país. Continuando com os aspectos gerais da China, nós temos a questão de Taiwan. Taiwan é a China capitalista, beleza? Durante a Guerra Civil Chinesa, os nacionalistas foram para Formosa, também conhecida como Taiwan, que hoje é considerada uma república rebelde. Ou seja, as pessoas que tinham muito dinheiro na China, durante a Guerra Civil Chinesa, resolveram sair da China para ir para Taiwan. Por que isso? Porque se eles continuassem na China, e se a China se transformasse em socialista, que foi o que acabou acontecendo, eles perderiam todo o seu dinheiro. Então eles resolveram ir para Taiwan, porque em um país socialista, todo o dinheiro da população pode ser transferida para o governo. Principalmente aquelas pessoas que têm muito dinheiro, beleza? Porque em um país socialista, caso o governo queira, ele pode pegar o dinheiro da população. E isso vai acontecer principalmente com as pessoas mais ricas. Então, para que isso não aconteça, essas pessoas que tinham muito dinheiro na China resolveram ir para Taiwan. Nós temos que na China há movimentos separatistas nacionalistas, como por exemplo no Tibete, liderado pelo Dalai Lama, e em Xinjiang, em que a maioria da população é muçulmana. Em relação à parte climática, nós temos que a China possui um clima de monções, que sopram no sul, sudeste e leste da Ásia e mudam de direção de acordo com a época do ano. No inverno, do continente para o oceano, o que torna o clima seco, e no verão do oceano para o continente, o que torna o clima chuvoso. Nós temos que a chuva encharca o solo, o que é favorável para a plantação de arroz. 60% da população vive no campo e 90% são da etnia Han, beleza? Que seria o chinês típico que a gente vê nos livros, nos seriados, na TV. É um país rico em recursos minerais e energéticos, e há a construção da hidrelétrica de 3 gargantas no rio Yangtze, Rio Azul, que é a maior usina hidrelétrica do mundo. Vamos falar agora um pouco da história recente da China. Nós temos a era Mao Tse-tung, de 1949 a 1976. E em 1949 ocorreu a Revolução Chinesa, em que os comunistas chegam no poder. Então, eram os comunistas contra os nacionalistas. Lembrando que os nacionalistas eram capitalistas
E como eles perderam, eles acabaram indo para Taiwan, que se tornou uma província rebelde e capitalista. Então, depois da vitória dos comunistas, houve a implantação do socialismo, com um partido único, o Partido Comunista Chinês, uma economia estatizadora, beleza? Ou seja, do Estado. Houve a coletivização das terras, nacionalização de empresas estrangeiras, programas de saúde e educação. Em 1961 houve o cisma sino-soviético, ou seja, a separação do ponto de vista político da União Soviética e da China, já que a União Soviética queria ser a única potência nuclear socialista, o que não ocorreu porque a China também conseguiu fabricar sua própria bomba atômica. Em 1968 houve uma revolução cultural, com a queima de todos os livros ocidentais e a reverência a Mao Tse-tung, ou seja, seria a cultuação do líder, beleza? Então até hoje nós temos aí que Mao Tse-tung tem várias estátuas na China, acabou sendo muito reverenciado naquela época, por meio de propagandas. Em 1971, a China entra no Conselho de Segurança da ONU, tirando o lugar de Taiwan. Embora Mao Tse-tung seja reverenciado na China, do ponto de vista econômico, ele criou alguns problemas para a China. No governo de Mao Tse-tung, de 1948 a 1952, nós tivemos um episódio conhecido como a Grande Fome, em que mais de 45 milhões de pessoas morreram devido a políticas errôneas de abastecimento alimentar, beleza? Outra era importante na China é a era Deng Xiaoping, a partir de 1978, em que foi implementado um filho por casal, o que provocou uma disparidade entre homens e mulheres, já que na China, por questões culturais, já que a população vai ter apenas um filho, era muito mais importante ele ter um filho homem. Então o que isso provocou? Várias pessoas que tiveram filhas, às vezes acabavam abandonando suas filhas em orfanatos ou acontecendo coisas até piores, beleza? Então, por causa disso, houve futuramente um desequilíbrio entre homens e mulheres, em que há muito mais homens do que mulheres na China. Culturalmente, na China é vantajoso ter um filho homem porque eles vão ajudar na lavoura, se a família estiver na zona rural, pensando que a maior parte dos chineses mora em zona rural. Um filho homem carrega o sobrenome da família. Um filho homem vai ajudar os pais durante a velhice. E no caso de uma filha, há necessidade de doação de dotes para que ela tenha um pretendente, beleza? Deng Xiaoping também criou um país dois sistemas, em que alguns lugares da China podem ter práticas capitalistas, enquanto que na maior parte restante do país a economia é socialista. O Deng Xiaoping consegue recuperar Hong Kong da Inglaterra em 1997 e consegue recuperar Macau de Portugal em 1999, beleza? Então ele tenta e consegue recuperar essas duas regiões do estrangeiro para que ele se tornasse novamente da China. Na era Deng Xiaoping, a China considera Taiwan uma república rebelde e até hoje considera Taiwan uma república rebelde. Lembrando que Taiwan é um país democrático e amplamente armado, beleza? Amplamente armado porque a qualquer momento a China pode tentar fazer com que Taiwan se torne novamente parte da China através da força. Então, Taiwan é amplamente armado por causa disso. Nós temos que a China possui zonas econômicas especiais com a finalidade de atrair capital estrangeiro, oferecendo impostos baixos ou incentivos fiscais e mão de obra muito barata. Pessoal, lembrando que mão de obra não tem o hífen entre
as 3 palavras, beleza? Então aí, como as reformas de Deng Xiaoping, nós temos que a economia da China cresce bastante desde 1980. Nós temos que as empresas funcionam como joint ventures, ou seja, a união de 2 empresas para formar uma terceira, no caso uma nacional e outra estrangeira, ou seja, uma chinesa e outra estrangeira, elas se unem e formam uma terceira. Então, isso é muito benéfico para os chineses, já que ajudam a formar gestores nacionais. E acaba sendo interessante para a indústria estrangeira, porque ela consegue incentivos fiscais, consegue mão de obra barata, consegue leis ambientais menos rigorosas e assim por diante. E consegue exportar seus produtos para o mundo inteiro, sendo eles fabricados na China, a um preço mais acessível. Nós temos que a moeda não desvaloriza, 5 yuan equivale a $1, e hoje em dia existem mais de 1.000 zonas econômicas especiais na China. Ainda falando da era Deng Xiaoping, nós temos que em 1989 ocorreu o massacre da Paz Celestial. Com a queda do Muro de Berlim, alguns jovens chineses resolveram protestar contra a corrupção. Eles queriam maior liberdade de expressão e também queriam reformas na sociedade chinesa. O governo invadiu a região e matou os manifestantes. Esse evento ficou conhecido como Massacre da Paz Celestial. Nós temos que a China tem a maior população universitária do mundo e exporta produtos de ponta. Alguns problemas da China. Então, alguns problemas sociais. Há o aumento da desigualdade e da pobreza da maioria da população que vive no campo. Ou seja, a população que vive no campo ainda não conseguiu os benefícios da população que vive nos centros urbanos, beleza? Então, ocorre aí o aumento de desigualdade entre as pessoas que vivem no campo e as pessoas que vivem na cidade. Alguns problemas políticos. Há movimentos separatistas e contra as condições dos direitos humanos, beleza? Então, nos movimentos separatistas, a gente já tinha visto do Tibete, né, e de Xianqing. Nós tivemos visto já o do Tibete. E contra as condições dos direitos humanos, já que um trabalhador chinês é praticamente explorado em seu trabalho. Do ponto de vista econômico, nós temos a escassez de recursos, a falta de energia e de matéria-prima. Embora a China tenha recursos minerais, a China funciona como uma grande indústria para o mundo. Então, por mais que ela tenha muitos recursos, ainda falta recursos minerais e ela precisa importar esses recursos, assim como a falta de energia. Daí a construção de hidrelétricas e de novas fontes de energia que a China precisa. E do ponto de vista ambiental, nós temos a poluição atmosférica, beleza? Pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios para a gente praticar o que a gente acabou de ver na aula. Exercício 1. Ao limitar a maioria dos casais da China continental a um filho, a Comissão Nacional de População e Planejamento Familiar afirma que cerca de 400 milhões de nascimentos foram prevenidos de 1979 em diante. Os nascimentos prevenidos na China também são significativos para a preservação dos recursos naturais e meio ambiente em todo o mundo, diz o professor Yuan Xin do Instituto de População e Desenvolvimento, parte da Universidade Nankai. Mas esse mérito poderia ser desperdiçado caso a população chinesa viesse a consumir de modo incansável como fazem os ocidentais, dado o tamanho da população do país. Os dados oficiais demonstram que o consumo per capita chinês é 20% inferior ao dos Estados Unidos.
Os dados oficiais demonstram que o consumo per capita chinês é 20% inferior ao dos Estados Unidos. Caso fossem iguais, o uso total de energia na China seria 4 vezes maior que o norte-americano. De acordo com Yuan, o governo chinês reconheceu o potencial de consumo excessivo e adotou políticas que encorajam uma economia e estilo de vida verdes. Promoveu o fechamento de indústrias poluentes e que consomem energia intensamente. Desencorajou a compra de automóveis por meio de diversas medidas. Promoveu a separação do lixo reciclável e a conservação de água e energia, e proibiu a distribuição de sacolas plásticas. O texto revela os resultados das práticas de controle de crescimento e do modo de vida da população chinesa promovidas pelo governo. Entretanto, como um possível problema, o efeito colateral futuro dessa política, podemos citar. Então, melhor alternativa é a alternativa B, problemas relacionados à previdência social e à aposentadoria, em virtude da inversão da pirâmide etária da população, beleza? Quanto menos jovens tiver na população, menos dinheiro vai haver para esses jovens contribuírem para a previdência. E quanto mais gente idosa tiver numa população, mais dinheiro será necessário para pagar a aposentadorias deles, beleza? Então, aí que está a alternativa da questão, que vai ocorrer problemas relacionados à previdência social. Exercício 2. A política do filho único limitava os casais a ter um único filho. Em 29 de outubro de 2015, o governo comunista anunciou o fim dessa política, que durou mais de 30 anos. Assinale a alternativa que apresenta o país que anunciou o fim dessa política. Então, melhor alternativa, alternativa C, China. Exercício 3. A decisão histórica foi tomada 2 anos depois que o governo autorizou que os casais em que um dos cônjuges fosse filho único tivesse um segundo filho. O objetivo é corrigir o desequilíbrio entre homens e mulheres e conter o envelhecimento da população, além de estimular a economia. Depois de o país registrar em outubro passado o pior crescimento trimestral desde 2009, qual é o país que anunciou essa reforma, que põe fim à controvertida política que limitava o nascimento no país? Na reunião anual do partido, diante de preocupações sobre a desaceleração da economia do país? Então, melhor alternativa, alternativa C, China. Exercício 4. A China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Assinale a única alternativa falsa em relação a essas vantagens. Letra A. O grande mercado consumidor real e potencial que o país oferece, verdadeiro. B. A localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Então, a alternativa B é a falsa, que é a resposta do exercício, já que a China não se encontra perto dos Estados Unidos e nem da Europa. C. A sólida infraestrutura em termos de transportes, energia e comunicações, verdadeiro. D. Mão de obra muito farta e extremamente barata em relação a outros países da região, verdadeiro também. Então, a alternativa da questão é a alternativa B. 5. Existem na China inúmeros grupos étnicos que se dividem em mais de 56 agrupamentos diferentes. No entanto, o maior deles é o povo, então é o povo Han, alternativa A, com cerca de 90% da população total da China. A presença desses grupos em um mesmo território foi marcada por alguns conflitos e pela rivalidade, fatos que têm sido controlados pelo governo. A alternativa que preenche corretamente a lacuna e que corresponde à melhor etnia chinesa é, então, melhor alternativa, alternativa A. Exercício 6. Nos últimos dias, muito se tem falado e escrito sobre os protestos pró-democráticos em Hong Kong.
O território de Hong Kong pertence atualmente a qual país? Então, melhor alternativa D, China. Lembrando que antigamente Hong Kong pertencia à Inglaterra. Exercício 7. Sobre os muçulmanos que vivem na África e Ásia é correto afirmar. Então aqui nós temos as alternativas A, B. E aqui nós temos as alternativas C, D, E. Nós temos que a resposta correta é a alternativa C. A grande concentração está no norte do continente africano, mas tem ocorrido aumento dessa população nos países subsaarianos. Ásia, no oeste da China, centenas de muçulmanos da etnia uigur foram mortos em conflitos ocorridos em julho deste ano. Exercício 8. Após serem derrotados durante a Guerra Civil, Chiang Kai-shek, os membros do Partido Nacionalista e a alta burguesia chinesa refugiaram-se fora do país. Selecione a alternativa abaixo que mostra o local correto para onde migraram. Então, melhor alternativa A, Formosa. Lembrando que Chiang Kai-shek era um dos líderes do membro do Partido Nacionalista, que foi derrotado, e ele defendia o capitalismo. Então, como o Partido Nacionalista foi derrotado, eles foram para Formosa, também conhecida como Taiwan, e lá manteve-se o capitalismo. No restante do país optou-se pelo socialismo. Exercício 9. Detentor do título de maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, respondendo por cerca de 24,65% das emissões globais, o país poderá diminuir o consumo de carvão mineral porque tem potencial para dobrar o consumo de energias renováveis até 2030. Segundo um estudo realizado pela Agência Internacional de Energia Renovável, o país retratado no texto é a China. Melhor alternativa A. Exercício 10. Um artigo publicado na Environment Research Letters alerta que, com emissões de mais de 41 gigatoneladas anuais do planeta, o tempo está se esgotando. Para que seja possível manter o aumento da temperatura abaixo dos 2 graus ao final do século, objetivo fixado no Acordo de Paris, o país responsável por 28,5% do total da emissão de dióxido de carbono ligado aos combustíveis fósseis e à indústria é a China. Melhor alternativa B. 11. No ano de 2006, a China, com 6,2 bilhões de toneladas ano, tornou-se o principal emissor mundial de gases estufa, superando os Estados Unidos, 5,8 bilhões de toneladas ano. Segundo dados divulgados pela ONU, em 2008, assinale a alternativa que contém um dos fatores do aumento chinês de emissões de gases estufa. Assinale a alternativa que contém um dos fatores do aumento chinês de emissões de gases estufa. Pessoal, então, melhor alternativa é a alternativa B. Geração de energia, principalmente por queima de carvão mineral, o mais poluente dos combustíveis fósseis. Exercício 12. Analisando-se o mapa da China e os gráficos de temperatura e pluviosidade, é possível inferir-se os seguintes tipos de clima. Pessoal, então aqui, melhor alternativa seria a alternativa B. Aqui em Urumqi, nós temos um clima mais desértico, né? Aqui em Urumqi nós temos um clima mais desértico, já que tem baixo índice pluviométrico, né? Aqui a gente percebe de janeiro a dezembro um baixo índice pluviométrico. E aqui nós temos uma temperatura aqui relativamente alta. E aqui seria a temperatura, beleza? Em Tianjin nós temos um clima mais temperado, né? Aqui nós temos a temperatura e aqui nós temos o índice pluviométrico. Em Cantão nós temos um clima tropical de monções, beleza? Então aqui a gente já tem o índice pluviométrico maior e temos também uma temperatura um pouco mais estável, beleza? Exercício 13. Na década de 1990, a China, segundo país em extensão territorial e com cerca de 20% da população do mundo, melhor alternativa D, revelou expressivo crescimento econômico e taxa baixa de crescimento demográfico,
apresentando clima subtropical com grandes áreas de agricultura irrigada na região 4. Então aqui nós temos a região 4, que é falada na alternativa, beleza? Exercício 14. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a tabela com as alterações verificadas na China. Então nós temos aqui que nas últimas décadas o país proporcionalmente diminuiu suas exportações relacionadas à agricultura, também relacionada à energia, e aumentou relacionadas à manufatura. Então, melhor alternativa é a alternativa A. Transformou-se em uma plataforma de exportação de produtos industrializados com participação de capital externo. Exercício 15. Observe a tabela. Então, nós temos a comparação da China em 1949 e em 1999. Então, aqui nós temos que a população aumentou de 540 milhões para 1,230 bilhões. A expectativa de vida aumentou de 35 para 71 anos. A população urbana aumentou de 12,4% para 30%. O analfabetismo de jovens diminuiu de 50% para 5,5%. A produção de aço foi de 15 mil toneladas para 11 milhões 559 mil toneladas. O petróleo cru não tinha informações em 1949 e em 1999 é de 16 milhões e 100 mil toneladas. O carvão em 1949 era 3.200 toneladas e em 1999 é de 125 mil toneladas. As transformações socioeconômicas e populacionais expressas na tabela ocorreram na China. Melhor alternativa, alternativa D. Exercício 16. A economia está cada vez mais globalizada. A desvalorização da moeda chinesa interfere nas exportações da China para o mundo, como também do Brasil, para o país asiático. Assinale a alternativa que apresenta a moeda oficial da República Popular da China. Melhor alternativa, alternativa B, Yuan. Pessoal, então só a título de curiosidade, o iene é usado no Japão, a rúpia é usada na Índia e o won é usado na Coreia do Sul, beleza? 17. Pode-se afirmar que no território chinês existem duas Chinas. Sobre as disparidades regionais entre essas duas realidades, podemos afirmar que... Então, melhor alternativa é a alternativa C. Os avanços da China Oriental devem-se à implantação nessa região das zonas de proteção às exportações, também conhecidas como ZEE, que significa Zonas Econômicas Especiais, ao contrário da China Oriental, que vive, por opção do governo chinês, em uma economia basicamente agrária e estagnada. Pessoal, então aqui nós temos a China dividida por regiões. Então aqui nós temos a região de Xinjiang, o número 1, planalto árido e frio com baixa densidade demográfica. No número 2 nós temos a Mongólia Interior, área composta pelo deserto de Gobi. No número 3 nós temos o Tibete, região montanhosa cuja população tem ambições separatistas. No item 4 nós temos a Manchúria, com concentração de ferro e carvão no subsolo e produção de trigo junto ao rio Huanghe, que é o Rio Amarelo. No item 5 nós temos a China do Leste, com elevada densidade demográfica por causa da vocação agrícola e do desenvolvimento industrial. Nós temos que, em relação à agricultura, a China é um dos maiores expoentes do mundo, ao lado dos Estados Unidos, e é o maior produtor mundial de arroz, trigo, algodão e batata. Pessoal, aqui há um erro na letra C, que é a resposta da questão. Os avanços na China Oriental devem-se à implantação nessa região das ZPS, Zonas de Proteção às Exportações, ao contrário da China Ocidental, beleza? Ocidental, que vive por opção do governo chinês em uma economia basicamente agrária e estagnada. Então aqui nós temos a China Oriental, né? Seriam as regiões onde aqui tem mais zonas econômicas especiais.
também conhecidas como zonas de proteção à exportação, que está no Oceano Pacífico, nessa região. E aqui é a China Ocidental, que é a região mais rural, a região que o exercício diz que está mais estagnada economicamente, beleza? Exercício 18. A aceleração do crescimento econômico da China nos últimos anos reflete-se na economia mundial por razões diversas. Considerando-se essa afirmação, é incorreto afirmar que tal aceleração, letra A, é autônoma em relação ao capital internacional, pois estabelece um sistema financeiro paralelo que vem se firmando como modelo para as economias regionais. Errado. É muito dependente do capital internacional ainda, beleza? Já que a China possui um sistema de plataforma de exportação muito parecido com o dos tigres asiáticos nas zonas econômicas especiais, ou zonas protegidas à exportação. Letra B. Interfere na balança comercial de países emergentes, uma vez que reduz a taxa de exportações desse grupo para os países mais industrializados. Verdadeiro. C. Provoca aumento da demanda de matérias-primas e de produtos agrícolas no mercado internacional, afetando os preços praticados nesses itens. Verdadeiro também. D. Resulta em um consumo maior de petróleo, o que contribui para a alta do preço da energia e, consequentemente, para a elevação dos custos de produção nos processos industriais. Verdadeiro também. Então, como o exercício quer a alternativa incorreta, então a resposta do exercício é a letra A. Exercício 19. Transformando-se em referência da atual ordem econômica global, a China apresenta invejáveis índices anuais de crescimento e amplia sua presença nos mercados mundiais. Relativamente a essa trajetória chinesa, que vence a barreira do atraso e da miséria e se insinua como potência mundial, assinale a opção correta. Então, melhor alternativa é a alternativa D. A transformação da China em potência mundial implica, além de mudanças na orientação da economia, pesados investimentos na educação, cujo sistema baseado no mérito remonta ao passado imperial do país. Pessoal, então aqui a ideia é bem parecida com a dos tigres asiáticos, em que é importante ter uma balança comercial favorável, você ter mais exportações de produtos de alto valor agregado e importações de produtos de baixo valor agregado. Isso vai fazer com que você tenha uma balança comercial positiva. Tendo isso, você vai ter mais dinheiro para investir em seu próprio país. Aí você consegue investir em educação, ciência, tecnologia, saúde, infraestrutura. E assim você vai crescendo como país, vai crescendo como nação, beleza? Então, se a China fizer esses investimentos nesses setores estratégicos, consequentemente daqui a alguns anos ela será muito desenvolvida. A exemplo dos tigres asiáticos que fizeram um investimento nos setores corretos. Exercício 20. O minério de ferro no ano de 2000 era vendido a cerca de $12 a tonelada. Em 2011, o seu preço atravessou a barreira dos $100. Ferro, soja, petróleo e muitos produtos tiveram seus preços elevados graças ao grande crescimento de um país asiático. Qual? Melhor alternativa, alternativa E. Pessoal, lembrando que essa é a época em que as commodities, que seria ferro, soja, entre outros, estavam com preço elevado. Isso fez com que a economia brasileira crescesse bastante, beleza? Então, nessa época, não foi o governo que estava no poder que fez com que a economia crescesse. E sim, foi fatores favoráveis no exterior, como o aumento do preço das commodities, já que o Brasil é um grande exportador de commodities, fez com que a economia brasileira ficasse bem naquela época. E não políticas governamentais como Bolsa Família, entre outros. Exercício 21. Sabe-se que, de todos os países considerados emergentes no cenário econômico mundial contemporâneo, um deles apresenta excepcionais taxas anuais de crescimento e mercado consumidor em expansão.
até mesmo por tratar-se da maior população do planeta. Assinale a opção que identifica esse país. O pessoal falou em maior população do planeta, China, né? Melhor alternativa, alternativa E. Exercício 22. As exportações brasileiras de commodities cresceram nos últimos 10 anos, fundamentalmente devido à demanda asiática. Nesse período, para apenas um país asiático com economia emergente, o volume brasileiro exportado de soja quadruplicou e o de minério de ferro multiplicou-se por 10. O país asiático descrito acima, que atua como principal responsável por esse crescimento das exportações brasileiras, é a China. Melhor alternativa, alternativa B. Exercício 23. Desde pelo menos a década de 1980, a China vem ganhando espaço no comércio mundial. No início do século XXI, ela até pode ser denominada a oficina do mundo. Tamanha participação dos produtos fabricados na China no comércio mundial. Dentre as razões para o sucesso desse país no comércio mundial destaca-se: melhor alternativa, alternativa D. Criação das zonas econômicas especiais, áreas destinadas à atração de empresas multinacionais através de incentivos para exportação, como isenção de impostos e infraestrutura de transportes e telecomunicações. Exercício 24. Durante o percurso da guerra civil travada entre nacionalistas e comunistas na China, um inimigo em comum surgiu no país, o Japão. Os japoneses haviam invadido parte do país em 1931 e a partir de 1937 iniciaram um conflito aberto contra os chineses que ficou conhecido como Segunda Guerra Sino-Japonesa, beleza? Lembrando que a Primeira Guerra Sino-Japonesa ocorreu entre os anos de 1894 e 1895 e era uma guerra em disputa da Coreia, beleza? Já que a Coreia estava sob a área de influência chinesa na época. Aqui na Segunda Guerra Sino-Japonesa, essa guerra tem mais a ver em relação à área da Manchúria, já que o Japão queria muito essa área porque era uma área rica em minérios. Exercício 25. Na Ásia, os últimos 5 anos podem ter sido apenas o começo de uma longa era Xi. Em uma decisão histórica foi aprovada a emenda constitucional que acaba com o limite de mandatos presidenciais. Com isso, o atual chefe de Estado Xi Jinping, no poder desde 2013, poderá permanecer no cargo indefinidamente além de 2023, data em que termina o seu segundo governo de 5 anos. Este é mais um passo para confirmar o status de líder mais poderoso desde Mao Tse-tung. O líder político mencionado no texto acima é o atual presidente de qual país asiático? Melhor alternativa, alternativa C, China. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.